Você já parou para pensar por quê, mesmo vivendo em uma era de tanto conhecimento, ainda há tantas pessoas vazias, ansiosas e sem propósito? Já percebeu que mesmo com acesso a tudo, informação, tecnologia, oportunidades, ainda parece faltar algo dentro da alma? Talvez você já tenha sentido isso também. Um vazio que não se preenche com sucesso, com dinheiro, nem com reconhecimento. E é nesse espaço silencioso do coração humano que começa a verdadeira busca. A busca por sentido, por sabedoria, por fé. Desde os tempos antigos, o ser humano tenta entender o que é viver bem. Na Grécia, 4 homens deixaram ensinamentos que ecoam até hoje: Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio e Zenão de Cítio. E na Bíblia, em Provérbios e em toda a sabedoria de Salomão, encontramos lições que falam a mesma língua da alma: disciplina, domínio próprio, propósito e fé em algo maior. Anos depois, Napoleon Hill e Andrew Carnegie trouxeram essas ideias para o mundo moderno. E mais tarde, livros como A Ciência de Ficar Rico e O Poder do Subconsciente mostraram que a mente humana é um reflexo vivo da fé que carregamos. Tudo isso se conecta em uma só verdade: aquilo que você acredita, sente e faz determina o que você vive. Sêneca dizia que o verdadeiro poder do homem está em dominar a si mesmo. E se observarmos Provérbios 16:32, já nos ensinava o mesmo muito antes. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O domínio próprio é o fundamento da sabedoria. Enquanto o mundo lá fora tenta nos empurrar para a pressa, o controle e o barulho, os antigos sábios nos convidam ao silêncio, à razão e à fé. Porque é no silêncio que a alma ouve a voz de Deus. É quando você para de lutar contra tudo e começa a entender o fluxo da vida, que a paz começa a nascer dentro de você. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres da filosofia, dizia que a liberdade está em saber o que depende de nós e o que não depende. Essa é uma das verdades mais profundas da vida. Nós sofremos não pelas coisas em si, mas pela forma como reagimos a elas. E aqui, mais uma vez, a Bíblia confirma: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Quando você entende que não pode controlar as circunstâncias, mas pode controlar sua mente e suas atitudes, o medo perde força. É nesse ponto que a fé começa a agir. Fé é o poder de seguir, mesmo sem ver o caminho completo. É o que te mantém firme quando tudo parece incerto. Marco Aurélio, imperador e filósofo, vivia no centro do poder, mas carregava a humildade de quem sabia que nada do que é terreno é eterno. Ele escreveu que o homem encontra tranquilidade quando vive de acordo com a razão e o dever, sem se deixar levar pelo caos. Salomão também dizia: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. A razão e a fé não se opõem, elas se completam. A fé te guia quando a razão não vê. E a razão te sustenta quando a fé é testada. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, acreditava que viver bem é viver em harmonia com a natureza e com Deus. Isso não significa isolamento, mas sim alinhamento. É entender que cada dia traz o que precisa ser vivido, que tudo tem um tempo e que o controle pertence a algo maior do que nós. Quando você vive em harmonia com o fluxo da vida, começa a perceber que até os desafios são lições, que o sofrimento pode ser um mestre, que nada é perdido quando o coração aprende a agradecer. Salomão escreveu: em todo trabalho há proveito, mas o falar somente leva à pobreza. A sabedoria bíblica nos mostra que a fé sem ação é vazia. E Napoleon Hill confirmou isso séculos depois, quando ensinou que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Hill estudou por mais de 20 anos os homens mais bem-sucedidos do mundo e descobriu que todos eles tinham algo em comum: um propósito definido e uma fé inabalável. Não uma fé passiva, mas uma fé em movimento. A fé que faz você agir mesmo sem garantias. A fé que move montanhas porque muda primeiro o seu interior. Andrew Carnegie, um dos maiores industriais da história, acreditava que a verdadeira riqueza vem do serviço.
Ele dizia que o homem só é verdadeiramente próspero quando seu trabalho contribui para o bem de todos. E essa ideia é profundamente bíblica. A alma generosa prosperará e o que regar será também regado. A verdadeira prosperidade não é só material, é espiritual. É quando você cresce e ajuda outros a crescerem também. É quando o sucesso deixa de ser sobre você e passa a ser sobre o impacto que você causa. Na mesma linha, Wallace D. Wattles escreveu em A Ciência de Ficar Rico que a riqueza é uma expressão natural da vida quando vivemos em harmonia com a lei divina da criação. Ele diz que a mente é um campo criador e que cada pensamento, quando aliado à fé e à ação, começa a moldar a realidade. Isso não é magia, é princípio. A fé cria movimento. O pensamento direciona esse movimento. E a ação dá forma àquilo que foi concebido na mente. Tudo o que existe começou como uma ideia. E toda ideia nasce de um pensamento sustentado por crença. Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, ensina que dentro de nós habita uma força que responde àquilo que acreditamos. Ele explica que o subconsciente é como um solo fértil. Ele não julga o que é plantado, apenas faz crescer o que você repete, sente e visualiza. Quando você repete que não consegue, o subconsciente aceita. Quando você crê que pode, ele começa a abrir caminhos. Por isso a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Cada palavra é uma semente. Cada pensamento é um tijolo na construção do seu futuro. Tudo isso, dos estoicos aos sábios bíblicos de Hill a Murphy, aponta para o mesmo destino, o domínio interno. O homem que aprende a dominar a si mesmo se torna invencível diante da vida. O que é externo pode mudar, mas o que está dentro permanece firme. Essa é a fé que sustenta, a razão que guia, o amor que cura. Se até aqui algo dentro de você fez sentido, se alguma palavra te tocou, lembra de deixar seu apoio. Curta o vídeo, comente o que te marcou e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não é inscrito, se junte à nossa jornada. Aqui, a fé encontra a sabedoria e a sabedoria se transforma em prática. A sabedoria de Provérbios é um mapa para a alma. Ela fala com quem está cansado, com quem busca direção, com quem precisa de luz no meio da confusão da vida. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, nos ensinou que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Isso não significa medo, mas reverência, respeito, confiança. É o reconhecimento de que existe uma inteligência maior guiando tudo. E quando a mente se submete a essa sabedoria divina, a vida começa a se alinhar. Porque o mundo externo é apenas um reflexo do mundo interior. Se há desordem dentro, haverá desordem fora. Se há fé dentro, haverá paz mesmo em meio à tempestade. Em Provérbios, há uma verdade que resume toda a filosofia da vida. Em tudo o que fizeres, reconhece o Senhor, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que a sabedoria divina não é teórica. Ela é prática. Está nas pequenas escolhas do dia a dia. Está em perdoar quando é mais fácil se vingar. Está em ser honesto quando ninguém está vendo. Está em confiar quando tudo parece incerto. Está em agir com fé quando não há garantias. A sabedoria não é um conhecimento acumulado. É uma forma de viver. Os estoicos entendiam isso também. Epicteto dizia que a verdadeira sabedoria é viver conforme a natureza. E viver conforme a natureza é viver conforme o propósito para o qual fomos criados. Não é lutar contra a vida, mas fluir com ela. É fazer o que precisa ser feito com serenidade, sem reclamar, sem resistência. Marco Aurélio escrevia em seu diário que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. E Salomão dizia algo semelhante: o justo floresce como a palmeira, cresce como o cedro do Líbano. Mesmo diante das tempestades, o justo continua crescendo, porque suas raízes estão firmes. Napoleon Hill chamou isso de persistência. Ele dizia que a persistência é a fé aplicada em movimento. É a capacidade de continuar acreditando mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Hill estudou centenas de pessoas bem-sucedidas e descobriu que todas elas tinham o mesmo princípio ativo: um propósito claro, uma fé firme
e a decisão de nunca desistir. Ele dizia: o ponto de partida de toda realização é o desejo. Mas não é qualquer desejo. É o desejo que nasce da fé, aquele que vem de dentro, que queima no coração, que resiste ao tempo. Andrew Carnegie foi um exemplo vivo disso. Ele começou pobre, sem oportunidades, mas carregava um propósito: criar algo que gerasse valor, não só riqueza. Ele acreditava que o sucesso deveria servir ao bem comum e que a verdadeira grandeza está em elevar os outros. Essa é a essência da prosperidade espiritual: prosperar de dentro para fora, ajudando o mundo a prosperar com você. O próprio Jesus disse: quem quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos. Carnegie viveu isso. E Hill aprendeu com ele que o sucesso começa na mente, mas se realiza no serviço. A Bíblia e a filosofia antiga falam a mesma linguagem da verdade. O que você planta, você colhe. Em A Ciência de Ficar Rico, Wattles escreve que o universo é feito de uma substância inteligente que responde ao pensamento. Quando o homem pensa com fé, ele imprime uma forma nessa substância e ela começa a se manifestar. Ele não fala de ganância, mas de crescimento. Ser rico, segundo Wattles, é cumprir o propósito divino de expandir a vida. Deus não é escassez, Deus é abundância. A natureza é abundante. A fé é abundante. A vida é abundante. Quando pensamos com amor, com gratidão e com propósito, nos conectamos com essa abundância natural da criação. Joseph Murphy complementa esse entendimento quando ensina que o subconsciente é o espelho de nossas crenças. Ele diz que tudo o que você aceita como verdade começa a tomar forma. Se você vive repetindo "nada dá certo para mim", a mente subconsciente transforma isso em realidade. Mas se você começa a afirmar "Deus está comigo" e tudo o que faço prospera, o subconsciente responde, alinhando sua energia com o sucesso. Isso é fé prática, é fé viva. É usar o poder da mente em harmonia com o poder de Deus. Provérbios diz: assim como a água reflete o rosto, o coração do homem reflete quem ele é. Isso significa que sua vida é o reflexo do que existe dentro de você. Mude o interior e o exterior mudará. É isso que Jesus quis dizer quando afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é um lugar distante, é um estado de consciência. É quando você se alinha com a vontade divina, quando a fé se torna parte do seu modo de pensar e de viver. Napoleon Hill dizia que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. E é exatamente isso que a sabedoria bíblica ensina há milênios. A fé é a ponte entre o invisível e o visível. Quando você acredita e age, o invisível começa a se tornar real. É como plantar uma semente. A fé é o ato de plantar, mesmo sem ver a colheita. O tempo e a ação são o solo e a água que fazem essa semente florescer. Os estoicos nos lembram que o controle não é sobre o mundo, mas sobre a resposta. A Bíblia nos lembra que o controle não é humano, mas divino. E Hill, Carnegie, Wattles e Murphy nos lembram que a mente é o canal pelo qual esse poder divino se manifesta. Quando você une essas verdades, algo muda profundamente. Você deixa de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela. Sêneca dizia que o homem que sofreu antes de precisar sofre mais do que o necessário. Quantas vezes sofremos por antecipação, por medo do que ainda nem aconteceu? Isso nos afasta da fé. Provérbios ensina: não te apoies no teu próprio entendimento. O medo é o oposto da fé. Quando você confia, o medo se dissolve. A confiança em Deus não elimina os desafios, mas dá coragem para enfrentá-los. A fé não muda o caminho, mas muda a forma como você caminha. E é aí que a vida começa a se transformar. Porque você percebe que nada está contra você, tudo está te ensinando. Cada atraso, cada dor, cada queda carrega uma lição. É a mão invisível da sabedoria moldando a sua alma. A fé não é apenas acreditar que vai dar certo. É saber que mesmo quando não dá, existe um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você entende isso, a ansiedade começa a perder espaço. O silêncio se torna um aliado. O coração se acalma e a mente se abre para ouvir a voz de Deus.
Essa voz não grita, ela sussurra. E quando você aprende a escutá-la, começa a viver com leveza. As coisas deixam de ser uma luta e passam a ser uma dança. E se até aqui algo tocou o seu coração, lembre-se, curta, comente, compartilhe e se inscreva para continuar essa jornada de fé e sabedoria. Cada gesto seu ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir que é possível viver com propósito, paz e fé verdadeira. Quando o homem começa a compreender que a vida é um espelho daquilo que habita dentro dele, tudo muda. Ele deixa de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Deixa de culpar o destino, as pessoas ou o tempo e passa a entender que tudo é consequência do que ele decide alimentar em sua mente e coração. É como se de repente os olhos se abrissem e ele percebesse que Deus sempre esteve ali, silenciosamente, esperando que ele confiasse. O mundo exterior muda quando a fé se torna a base do pensamento. E é nesse ponto que o estoicismo, a Bíblia e as leis da mente se encontram, todas apontando para o mesmo caminho, o domínio de si, o alinhamento com o divino e a ação consciente. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde quer ir. E Napoleon Hill reforçava que o primeiro passo para qualquer conquista é ter um propósito definido. A fé precisa de direção. Assim como um barco precisa de um leme, a mente precisa de um objetivo guiado pela sabedoria. Quando você define o que quer com clareza e entrega esse propósito a Deus com fé verdadeira, o universo começa a se mover. Não porque a vida se curva à sua vontade, mas porque você passa a se alinhar à vontade divina, que sempre foi de crescimento, de expansão e de bem. Provérbios ensina: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Isso significa que o seu papel é decidir e agir com fé, mas entender que há um plano maior conduzindo o caminho. O homem sábio faz a sua parte e confia no restante. Ele planta, mas sabe que é Deus quem faz crescer. O tolo, ao contrário, tenta controlar o resultado e se desespera quando não vê frutos imediatos. A sabedoria está em trabalhar com paciência, crendo que o tempo certo virá. O tempo de Deus nunca se atrasa. Ele apenas ensina antes de entregar. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é movido por imagens mentais. Quando você imagina algo com fé, emoção e persistência, está instruindo a mente a criar caminhos para que isso se manifeste. É o mesmo que Jesus ensinava quando dizia: se creres, tudo é possível ao que crê. A fé não é só esperar. É participar da criação com Deus. É pensar como quem já recebeu. Agradecer antes de ver. Agir como quem já é. Essa é a chave que transforma pensamento em realidade. Wallace D. Wattles falava sobre agir de forma eficiente. Ele dizia que a fé precisa ser acompanhada de ação inspirada. Não qualquer ação, mas aquela que vem da paz interior, não do desespero. O homem que age com fé não força o resultado. Ele coopera com o processo. Ele não corre em desespero, ele anda com propósito. E é por isso que a verdadeira prosperidade é silenciosa. Ela nasce de dentro, cresce com paciência e floresce naturalmente. Marco Aurélio lembrava que tudo o que acontece é parte da natureza e serve para o bem. Isso é exatamente o que Paulo escreveu séculos depois. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A mente sábia entende isso e deixa de resistir. Quando você para de resistir ao que a vida traz, começa a ver a beleza escondida até mesmo nas provações. Cada desafio é uma chance de amadurecer. Cada dor é uma lapidação da alma. A fé te dá olhos novos. E quando você vê com olhos espirituais, o sofrimento se transforma em aprendizado e o caos em direção. Andrew Carnegie acreditava que o segredo da realização não estava em buscar riqueza, mas em buscar crescimento. Ele dizia que o homem deve deixar o mundo melhor do que encontrou. E isso também está em Provérbios. O homem sábio deixa herança para os filhos de seus filhos. Essa herança não é apenas material, é espiritual. É o exemplo de uma vida vivida com propósito, serviço e fé.
É isso que permanece quando tudo o mais passa. Napoleon Hill chamava isso de transmutar a fé em poder. Ele acreditava que a fé é a força que move o homem em direção ao impossível. E quando essa fé é purificada pela sabedoria, ela se torna invencível, porque não é mais movida por vaidade, mas por propósito. Hill dizia que todo grande sucesso começa com uma ideia, mas só se torna real quando essa ideia é sustentada pela crença e pela ação persistente. Essa é a mesma verdade que a Bíblia nos ensina. A fé sem obras é morta. A fé viva é aquela que se expressa em atitudes, em serviço, em amor. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E isso é o coração do autodomínio. O sábio não controla o mundo, mas domina a si mesmo. Quando a mente se acalma, o espírito se fortalece. Quando o coração se alinha à fé, o medo desaparece. E quando o homem entende que é coautor da própria história junto de Deus, ele deixa de ser vítima do destino e se torna criador da própria realidade. Salomão dizia que a vida e a morte estão no poder da língua. O que você diz, o que você pensa, o que você acredita, tudo isso se manifesta. Quando você fala com fé, está criando. Quando duvida, está paralisando. Por isso Jesus dizia: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: move-te, e ele se moverá. O monte não é externo, é interno. São as dúvidas, os medos, os limites que você mesmo coloca. A fé verdadeira não é emocional, é uma decisão. É decidir confiar, mesmo quando não há razão visível para isso. A ciência moderna apenas confirma o que os antigos já sabiam. O cérebro se molda conforme o pensamento. As conexões se fortalecem conforme o hábito. A fé é uma prática mental. É um treino diário de confiar, agradecer e agir. E cada vez que você escolhe acreditar, algo dentro de você se fortalece. A fé cresce com o uso, como um músculo espiritual. E quanto mais forte ela se torna, mais leve a vida fica. Porque a fé não tira o peso da realidade, mas te ensina a carregar com sabedoria. Um homem guiado pela fé e pela razão é como uma árvore bem plantada. As raízes estão na terra da sabedoria e os galhos se estendem para o céu da esperança. Ele se curva com o vento, mas não se quebra. Ele confia nas estações. Sabe que a colheita vem para quem planta com paciência. Essa é a sabedoria dos antigos. É a voz dos profetas, dos filósofos, dos sábios e dos que escolheram viver com propósito. É o chamado de Deus ecoando dentro de cada um de nós. No fim, tudo se resume a isso: fé, domínio próprio e serviço. 3 pilares que sustentam qualquer vida plena. A fé conecta você com o Criador. O domínio próprio mantém você em paz no meio da tempestade. E o serviço dá sentido à sua existência. Quando esses 3 se unem, a vida deixa de ser uma busca e se torna uma expressão. Você não vive mais tentando alcançar algo. Você vive sendo aquilo que Deus te criou para ser. Talvez o mundo nunca tenha estado tão carente de silêncio, de sabedoria e de fé. Mas tudo começa dentro de cada pessoa. Uma mente em paz pode transformar uma casa. Uma casa em paz pode transformar uma rua. E uma alma em paz pode transformar o mundo. Foi isso que Jesus quis dizer quando falou: vós sois a luz do mundo. Ser luz não é brilhar por vaidade, é iluminar o caminho dos que ainda estão perdidos na escuridão. E se essa mensagem tocou o seu coração, lembre-se, curta este vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa reencontrar a fé e o equilíbrio. Inscreva-se no canal e siga nossas redes com o mesmo nome, porque aqui a sabedoria antiga e a fé se unem para inspirar a sua jornada todos os dias. Que cada palavra continue ecoando em você, lembrando que a verdadeira força não vem de fora, mas do Espírito que habita dentro. E quando você aprende a ouvir essa voz, descobre que já é tudo o que precisava ser.